Eu não vou conseguir abrir o olho. Mas a gente não enxerga. Fica muito bonito. Fica muito bonito, mas a gente vai ficar amargo. assim. Oi galera, bom dia, a gente tá aqui em Florianópolis, neste lugar maravilhoso, inventando, e eu tô aqui com a Agatha hoje, a Agatha Vicente, e a gente vai falar sobre a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho. A Agatha, deixa eu ler, que a Agatha é muita coisa. Fala você o que você é, Agatha, é mais fácil do que eu ficar lendo. Então, meu nome é Agatha Vicente, como ela já falou, eu tenho 30 anos. Sou formada em administração de empresas, tenho curso técnico em eventos, sou diretora cultural de uma escola de samba aqui da Grande Florianópolis, da Unidos da Coloninha. Sou mobilizadora voluntária social, então ajudo alguns projetos sociais que já acontecem aqui. E é isso. E negra, e negra, e linda, e tombadora, cabelo maravilhosa. Agatha, conte para nós. O que você pensa disso? Você trabalha hoje no hospital, né? Trabalho no hospital de câncer, que é referência em câncer aqui no sul do Brasil. Trabalho no setor de recursos humanos desse hospital. Atualmente, a minha profissão mesmo é nessa área, assim, de recursos humanos. E as outras atividades são em paralelo. Outras atividades culturais. Ou seja, você não para em casa, né? Eu não paro. Você não dorme, Eu né? só vejo os meus cachorros de relance e a minha mãe também. Só pra dizer que existe. Só pra dizer que existe. Final de semana que a gente fica mais junto. E como que é lá no seu trabalho? Você vê outras mulheres negras nas suas outras atividades? Como que é o envolvimento de mulheres negras? Você enxerga, você identifica outras nos seus ambientes de trabalho? Não em cargos de gestão ou de direção, são poucas. Por exemplo, no meu local de trabalho atual, eu tenho uma gestora que é da parte da diretoria do hospital, que é negra. Ela é gerente da parte de assistência. Ela é formada na área de enfermagem e ela responde por alguns profissionais de equipe multiprofissional, nutricionistas, fisioterapeutas. Ela é a gestora deles, mas é só ela. No meu setor é somente eu. Existem outras pessoas negras e mulheres negras no hospital, mas não todas em áreas de gestão, assim, sim. mas no operacional mesmo. É o que a gente vê, né, geralmente. É o que a gente vê com mais frequência. E nas outras atividades também. Além de ser poucas mulheres negras em minoria, né? Então, nessa diretoria da escola de samba, sou só eu de mulher como diretora. E nos projetos sociais também, um projeto que eu ajudo bastante, que é o projeto Resgate daqui, não tem nenhum voluntário negro, é só eu mesmo. Só você. Isso. E eles são bem atuantes em comunidades carentes, comunidades vulneráveis daqui, mas não tem nenhum negro. Não tem nenhum negro. E você acha que é por falta de negro ou por falta de envolvimento deles, assim mesmo? Eu acho que é por falta de... as duas coisas, na verdade. Porque aqui em Florianópolis realmente a gente é minoria. Sim, a parte negra no é sul minoria. Em geral, né? No sul em geral a gente é minoria. E aí tem essas duas questões. Às vezes é falta de oportunidade realmente de conseguir chegar. E a questão do número menor mesmo, da população. Acho que o grande problema é se a gente pensa num chefe, a gente não vem na nossa cabeça uma ideia de um negro, né, num cargo de chefia. Se você imagina lá um chefe de uma grande empresa, vem uma pessoa branca. Então o nosso imaginário ainda está muito condicionado ao negro enquanto empregado, ao negro enquanto cargos baixos. Se ele está numa chefia, é como assistente de chefia, nunca como chefe. E a mulher é muito pior, porque a mulher, ela, ao longo da história do Brasil, ela é vista
como menos ainda que o homem, né? Exatamente. Então, estamos num cargo muito abaixo. Então, na televisão a gente vê isso. As mulheres negras geralmente estão trabalhando de faxineira, estão de cozinheira, De de dançarina. Então, é uma questão bem complicada, né? Até teve uma... Na época que a Globo lançou um seriado que eram várias protagonistas negras, cada uma tinha uma atividade. Era uma que era faxineira, outra que queria passar no vestibular. Né? Eu lembro que eu fiz uma crítica assim na minha rede social e algumas pessoas apoiaram, outras falaram que o preconceito tá na cabeça. Mas eu falei, tá, eles escolheram 4 protagonistas negras, poderiam ter colocado em atividades profissionais diferentes, uma médica, uma modelo, uma empresária, uma advogada. Aí eles botaram uma dançarina, não desmerecendo não desmerecendo a atividade, mas assim, é muito estereótipo, então tipo, condiciona muito que a mulher negra só tem capacidade para aquilo. Sim. Né? Então assim, por isso essa questão até da ascensão, que a gente tinha comentado um pouquinho antes, né, de começarmos a gravar, que é bem ilusória, assim, porque eles realmente não deixam a gente chegar nesses lugares. E a mídia, ao invés de incentivar e de apoiar para esse sentido, eles ainda usam um estereótipo um pouco antigo. Assim. É a questão do negro aceitável, né? O negro aceitável na TV ou em qualquer outro lugar é o negro no lugar dele, né? Sim. Sem incomodar ninguém, é o negro fazendo o que ele tem que fazer, que é limpando, que é... Ou se for chamando atenção, é fazendo palhaçada, né? Sim. O negro é palhação, tipo... E geralmente quando a gente vê nas novelas, o negro é todo assim, espalhafatoso, meio louco, tipo... Sabe? Não pode ter parafuso. Sim. Tem que ser uma pessoa meio maluca. E acho que tudo isso vai reforçando a ideia, né? Das pessoas, o inconsciente das pessoas, de que o negro tem que ser essa figura. Eu li hoje de manhã também que nos dados do MEI, do microempreendedor individual, os negros são a maioria que abrem esses MEIs. E eles não conseguem passar para a próxima fase, que é de expandir esse microempreendimento, né? E aí a gente pensa na questão da meritocracia, que aí o povo olha e fala, mas o negro que se esforça consegue, olha lá fulano, ó, ele se esforçou e conseguiu. Porque o negro não tem essa coisa de herdar nada. Geralmente, o que o negro consegue, ele consegue numa ascensão da sua própria geração, foi por esforço do braço dele, foi por esforço agora, não foi ninguém que deixou pra ele nada. Então fica aquela ideia de que só consegue quem se esforça, entendeu? Quer dizer, os outros, não, de repente um tem uma oportunidade que os outros não tiveram, e aí generaliza tudo, fala que aquele é esforçado, sendo que os outros não tiveram a mesma oportunidade, que realmente não tem, né? São exceções em que os negros têm a oportunidade de conseguir crescer e de conseguir expandir, e ainda assim são vistos como de forma pejorativa, né? Porque esse conseguiu porque ele se esforçou, os outros são burros, os outros são vagabundos, os outros não têm vontade de estudar, não têm vontade de trabalhar. Então essa ideia eu acho que é muito, muito complicada ainda hoje e é muito presente, eu acho. É muito presente, mas tem quem diga que não é mais dessa forma. Sim. Mas é como a gente falou da própria questão do preconceito velado, assim. Ele não é uma coisa, às vezes, muito exposta, mas a própria exclusão na sociedade, nas áreas onde poderiam ter negros, é o que mostra que isso ainda acontece muito. Então, assim, comigo, realmente, também, quando... Nos meus 16 anos, saindo de ensino médio, eu não tive a oportunidade de fazer um cursinho para vestibular e só estudar para passar para a Universidade Federal. Então, assim, eu tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, trabalhar e estudar para uma pessoa que só estuda, a chance dela de passar numa federal vai ser muito maior. Diferente. Né? Então, assim, eu tenho um ciclo de amigos onde os meus amigos puderam somente estudar até a época de faculdade, terminar a faculdade para depois entrar no mercado de trabalho. E comigo já foi diferente, eu tive sempre que fazer as coisas em paralelo, trabalhar e estudar em paralelo. E as oportunidades de trabalho eu vejo que são totalmente diferentes. Entende? Hoje em dia eles têm uma outra condição profissional. Com certeza. Que eu tive que correr um pouco mais atrás para isso, para conseguir. Eu comecei a trabalhar com 14 anos no salão de beleza. Eu era manicure
E aí por ali fui ficando e eu aprendi a fazer cabelo. Foi aí, inclusive, que eu comecei a fazer progressiva, porque antes eu só fazia relaxamento. E desde então eu sempre trabalhei, porque eu sempre gostei de ter as minhas... quem que não gosta, né? De ter suas coisas, de querer comprar. Uma adolescente que, lógico, quer comprar as coisas. E os meus pais não tinham condições, sabe? E comecei a trabalhar por isso. E eu lembro que no vestibular, na época que eu fui vestibular, eu consegui desconto no cursinho. E eu lembro que eu trabalhava no shopping. Trabalhava, tipo... Eu lembro que era final de ano, então a gente tava dobrando. Tipo, eu trabalhava de 10 às 10 no shopping. E ia ser vestibular. E eu levava as apostilas pro trabalho e na hora do almoço eu não almoçava, eu ficava estudando. Porque eu não tinha tempo de estudar, igual as outras meninas do curso não tinham tempo de estudar, né? E passei, né? Graças a Deus, estamos aqui. Mas claro, o esforço é muito maior. Muito maior. A gente também tem que estar sempre provando tudo em dobro. Sim. Então, assim, no meu próprio ciclo social aqui, eu convivi muito mais com pessoas brancas do que com pessoas negras. Então, querendo ou não, parece que a pressão e a cobrança é um pouco maior. Sim. Se tu for da mesma classe profissional que um outro branco, tu tem que provar, que querendo ou não, muito mais, assim, sim. Entende? Você tem que provar muito mais para ser pelo menos no nível dele, né? Exatamente. Isso realmente acontece. Muitos vão falar que não, outras pessoas talvez que estejam nos assistindo vão dizer, mas isso é exagero de vocês, é coisa da cabeça, mas não, a gente sente na pele diariamente que o negócio ainda tá caminhando devagar. Teve uma frase que um amigo meu me falou, que ele falou o seguinte pra mim, ele falou assim, que estudou comigo na escola pública, a gente estudava junto. E quando a gente entrou na faculdade, a gente entrou na mesma época. E a gente se encontrou depois e ele perguntou assim pra mim, Amanda, você percebeu, você já sentiu a diferença do estudo? Você já se sentiu pra trás? Tipo, você já sentiu que eles sabem mais que você? Sim. E na época eu não tava entrando na faculdade, tava bagunçando ainda, né? Nem tchum. Mas aí depois, no segundo, no terceiro ano, que eu fui entender o que ele tava falando. A diferença de base estudantil, sabe? Eles todos estudaram em escola particular, tinham um estudo absurdo. Tinha coisas que eles falavam que eu não tinha noção do que eles estavam falando, que eu nunca tinha visto na escola, sabe? Sociologia e filosofia eu fui ter no último ano, no terceirão. E eles tinham filosofia desde a quinta série. Então é muito difícil a gente, mesmo quando a gente consegue ascender, continuar no mesmo nível ali, naquele lugar, é muito complicado, porque falta muito pra trás ainda. Sim, eu tive também isso, senti bastante, porque eu tive a minha base escolar em escola particular, mas através de bolsa, por conta da minha mãe, que era funcionária da prefeitura e tal. E quando eu fui pro ensino fundamental ali, de quinta a oitava série, eu fui pro ensino público. E a diferença é gritante, assim, então, de relação às condições mesmo, escolares, ao conteúdo, tudo. E eu senti realmente muita diferença. Então, a gente sabe que acaba saindo perdendo já por essa questão realmente da educação, que é falha, assim, que é o sistema. Isso num geral, daí, mas por que só negros? Não que sejam só negros que estão em escola pública, a gente tem também pessoas brancas em escola pública, mas a gente sabe que a maioria são os negros que ainda estão em vulnerabilidade na sociedade. Assim. Até há pouco tempo a gente ainda, com alguns colegas, a gente voltou na questão das cotas, né? Então antes, no início das cotas, eu era totalmente contra, mas assim, se a gente parar para analisar com um pouco mais de cautela, as cotas eu acho que é uma questão paliativa, assim, é só uma ajuda para que a gente seja visto em locais que a gente não tem oportunidade de chegar. Sim. Então, assim, era muito mais difícil sem as cotas tu ver um estudante negro fazendo medicina ou fazendo direito em faculdade pública. Até agora, nos concursos públicos, alguns federais também tem a questão das cotas. Então, eu acho que é uma forma de a gente ter a representatividade lá. De a gente ter um negro como servidor público federal, com mais facilidade, entre aspas, com a questão da cota. Com uma concorrência um pouco mais entre a gente, assim, digna. Mas
eu acho que é só um paliativo. É uma Não forma da resolve gente o caso. aparecer, mas não resolve. E não tem que certeza. ser pra sempre, Sim, porque também é querer desmerecer a nossa capacidade por ter só a cota. Porque querendo ou não, sempre tem aquela coisa meio pejorativa de porque é cotista, só porque tem a cota que tá ali. Então tem Mas tudo isso. enquanto a nossa sociedade for doente desse jeito, a gente vai ter que apelar para esse tipo A gente tem que achar uma forma. para esse tipo de alternativa, por ruim que ela seja, Sim. entendeu? Porque ainda assim a gente precisa de alternativa, porque senão a gente vai continuar atrás de tudo sempre, entendeu? Então, gente, foi isso. Obrigada, Agatha, por falar com a gente, pro canal. Pela oportunidade. Quem não É sabe, sempre bom falar. é bom, né? Quem não sabe, foi um parto, a gente tá aqui junto. A gente As agendas. Eu tô aqui a semana inteira, a gente não conseguiu se falar, conseguimos falar no último dia. Mas é muito bom, muito legal poder conversar com você, poder ver uma negra aqui, porque eu não tinha visto ainda. E se sentir em casa. Sentir em casa, porque tá difícil, aqui é difícil, gente. E é isso, obrigada por ter falado com a gente. É bom também que eu me fiz recebida por Florianópolis. Se bem que você nem é daqui, né? Eu sou, mas fui abraçada. Foi abraçada pela cidade. também. Ela é Já do vim Rio muito Grande do pequena. Sul. Isso, eu sou de Rio Grande, mas vim pra cá com 2 anos de idade. Muita gente nem sabe disso. É, né? Mas fui super bem acolhida, assim. É, que bom. Eu também fui bem acolhida, assim, na medida do possível. Na medida do possível, deu tudo certo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E esse foi mais um das séries que a gente vai fazer. E é isso, acompanha aí o próximo vídeo, que eu acho que vai ser legal também. A gente tá com bastante ideia bacana. A Agatha não vai estar em todos, né? Puxa Não estarei, vida, mas né? quando quiser eu venho de novo. Desculpa, amiga, a gente volta. Eu te visito, vocês Isso, você vai pra voltam Londrina, ver lá o lago. A gente tem praia, a gente tem um lago poluído. Isso, então tá. Então é isso, gente. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Tchau. Até mais.